Linda e amada do Senhor. Ó, aí é que vocês, é quando vocês escutam, né? Quando o pastor chama para conversar. Aí, dá nisso. Mas tá, depois a gente conversa, casal. Hoje vocês arrasaram, show de bola. Rapaz, vocês viram aqui o Wilca arrastando Bira, Adriana arrastando Carla. Eu não vi se a Adriana arrastou o Luiz também, mas Luiz é desenrolado, mas eu acho que teve um puxãozinho ali, vamos. Glória, salvou-se um varão. Bênção do Senhor. Mas olha, antes de começar, antes daquele tempo começar a diminuir, os meninos começaram a dizer ali que a gente tem pouco tempo. Deixa eu dizer uma coisa, vocês viram como ela está mais gata da gata, daquela gata, da mais gata ainda. Ela já é linda, e quando ela bota ali um preto e um branco, ela fica toda minha patativa, é minha patativa. Pense na morena linda, ela saiu do quarto, aí disse, e aí, amor? Eu disse, uau, puxa aqui, amor, só era para puxar o flash. Eu disse, não, precisa ter, não, amor, é para puxar o flash, mas enfim... Bênção do Senhor, alegria. Vamos voltar aqui, né, mano? Vamos voltar aqui. Mas, gente, ó, que alegria poder estar junto com vocês mais um tempo, caminhar junto com casais é algo que, como vocês sabem, vem para cá, amor, que eu amo ficar desse outro lado aqui. É algo que arde no meu coração, arde no nosso coração. Nós, esse mês, como vocês bem sabem, dia 7, fizemos 29 anos de casados, e esse tempo que nós vivenciamos, nós temos dedicado ao Senhor, cada dia mais, depois que entregamos nossa vida ao Senhor, temos dedicado a compartilhar com os casais aquilo que Deus fez no nosso relacionamento, para que outros casais possam crescer, assim como nós crescemos no Senhor. Não trouxe foto, porque todos vocês conhecem, a gente tem um casal convidado, então nós temos 29 anos de casados. Eu sou o Wilton de Marcília. Eu sou Marcília de Wilton. E nós somos casados e felizes. Para sempre. Uau. Amava, faz tempo que a gente não fazia isso, né? A2, eita, tempo bom do A2. Temos um filho maravilhoso, lindo, 27 anos, Wilton Júnior. Fui muito criativo, demorei muito para escolher o nome dele, e aí saiu Wilton Júnior. Aí você vê a criatividade, uma bênção do Senhor, que há 3 anos está lá em Caruaru, está lá em São Paulo. Era a vontade, ele está mais próximo, né, mano? Está lá em São Paulo, está na igreja da cidade, servindo, trabalhando e seguindo o seu destino profético. A verdade, meus irmãos, hoje nós queremos compartilhar com vocês. O tema sugerido hoje vai ser bem tranquilo, bem discreto, bem leve, como a gente sempre procura trazer, porque o relacionamento conjugal, ele precisa de leveza, ele precisa de amor, de alegria. E o nosso tema sugerido para hoje é verdades de um casamento. Verdades de um casamento. Porque a realidade que nós encontramos nesse mundo são muitas mentiras que Satanás tem trazido na vida das pessoas com relação a casamento. Muita gente tem se enganado, muita gente tem se iludido, muita gente cria uma expectativa muito frágil em cima do casamento, e quando isso não se concretiza, a realidade é que muita gente se sente frustrado, e é assim de pessoas que estão se separando por causa de expectativas criadas num relacionamento conjugal, e quando foram vivenciar, viram que não tinha nada a ver com aquilo que imaginaram. Nós precisamos entender bem, que casamento foi feito para que nós pudéssemos desfrutar dele, da nossa vida conjugal, plenamente, porque casamento é uma criação do Senhor, é um propósito de Deus, e nós podemos enxergar no texto contido lá em Gênesis, seu capítulo 2, nos fala e nos deixa claro sobre isso. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono,
E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus criou todas as coisas, aí depois ele criou o homem, e depois ele olhou assim e disse: peraí, não é bom que esse cabo aí fique só. E aí foi lá e criou a mulher para ser uma auxiliadora. Então a união entre um homem e uma mulher, ele disse: cresceis, multiplicarem juntos. A união de um homem e uma mulher em matrimônio não é uma invenção humana, é uma ideia que partiu do próprio coração do nosso Senhor. Essa é uma verdade que todos nós precisamos nos apropriarmos. Em cima dessa verdade, eu quero orar mais uma vez por esse momento. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse tempo, pela tua presença nesse lugar. Tua palavra falou: de 2 ou 3 estiverem ali, tu estarás. Eu creio que tu estás aqui, Senhor. Então vem, Pai. Vem, que eu sei que tu já estás fluindo no nosso meio, mesmo diante desses louvores, diante das dinâmicas, diante da alegria, diante das risadas. Eu sei que tu também se diverte conosco em todo momento, porque tu te alegras com os teus filhos, assim como também tu entristece com os teus filhos. Então, nesse tempo agora, ajuda-nos. Nós queremos compartilhar sobre as bênçãos e as verdades do casamento que tu criaste, Senhor, para ser bênção para todos nós. Então nos ajuda a nos conectarmos, a entendermos, a corrigirmos as nossas rotas como casais, para que cada dia mais estejamos cumprindo os teus propósitos. Vem, Senhor, flui a tua palavra nos nossos corações, é o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, olha, a gente precisa entender que Deus, ele nos criou, homem e mulher, macho e fêmea, um sexo oposto do outro, com diferenças. Nós somos diferentes uns dos outros, características diferentes, especificamente falando. E Ele nos criou para que nós pudéssemos, Ele criou o casamento para que nós pudéssemos suprir as necessidades uns dos outros. Agora, administrar diferenças, ela não é fácil, por quê? Porque quando duas pessoas imperfeitas estão juntas, conflitos são gerados. Isso é natural. Maridos e mulheres precisam trabalhar com sabedoria em áreas complicadas do relacionamento, para que eles não gerem divisões e quebrem a unidade do casal. A verdade é que um alto número de divórcios nos mostra que existe uma grande insatisfação que não tem sido administrada e bem resolvida como deveria ser. A gente precisa cair na real e entender que a vida a dois não é conforme se vê aí numa ilusão de filmes e contos de fadas. Pelo contrário, compartilhar a vida entre duas pessoas totalmente imperfeitas uma da outra, isso é desafiador. Existe de nós, nesse compartilhamento, determinação da parte dos dois. Existe renúncia e entrega diária de si mesmo em prol da outra pessoa. Por isso é fundamental que a gente possa entender algumas verdades que existem no casamento, para que a gente possa praticá-las e assim a gente ter um relacionamento saudável no Senhor. Então eu quero ir direto e compartilhar com vocês algumas verdades do casamento, e a primeira dela, que tem que ser primordial, é nós entendermos que casamento, ele é um projeto de Deus. Essa é a primeira verdade que nós precisamos entender, porque tem muita gente trazendo: não, casamento é invenção do homem. Não, isso é uma mentira de Satanás que ele tenta trazer para todos nós, que casamento é invenção humana. Casamento é projeto de Deus. Tire aquela linguagem mundana que diz: casado é aquele que bem vive. Não, nós vivemos bem porque vivemos casado conforme o Senhor nos determinou e nos guia para sermos. A Bíblia nos diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Quando conhecemos a verdade da palavra do Evangelho, Deus começa a clarear a nossa vida em todos os aspectos, e um que é principal é entendermos sobre o casamento. Deus nos criou essa joia rara e preciosa que é a mulher, e nos deu para que juntos desenvolvêssemos e crescermos diante daquilo que Ele tem de preparado para nós. Nós, como casais, nós precisamos adorá-lo, glorificá-lo e honrar através da nossa unidade, a honrar a Deus através da nossa família. Casamento, sim, é um projeto de Deus, e precisamos viver no nosso casamento de uma forma que honre a Deus, pois assim Ele espera que sejamos, honremos a Ele através do nosso casamento. Nosso casamento é como se diz, né? Todo casamento, o pessoal tem mania de dizer, não, como ele repetiu aqui, né? Casado é aquele que bem vive. Mas eu acho que a bênção do Senhor é principal, sabe? A honestidade de um para com o outro, o respeito de um para com o outro. E isso é onde vem sustentando os casais. Quando a gente para entender que a gente fez esse ano 29 anos de casados, é 29 anos de lutas e batalhas. Nem tudo é mar de rosas, como as pessoas passam a dizer, né? Que, casou. Não, gente, são pessoas diferentes. A gente tem que aprender a viver, a respeitar um ao outro, a ver as diferenças. Se vocês quiserem chegar ao ponto de dizer, o pessoal olha para a gente e diz assim, 29 anos juntos, poxa, mas é 29 anos de escovinhas diferentes, de pessoas diferentes, mas um respeitando o outro e a gente seguindo. Isso nos leva à segunda verdade de um casamento. Casamento é lugar de amor e de respeito. Casamento é lugar de amor e respeito. São palavras-chave, duas palavras-chave que hoje está em falta em muito casamento. A gente vê, às vezes, os casamentos parecem um ninho de gato. Sabe aquele ninho de gato quando a gente passa, que tem muito gato junto, que começa... Não sei nem se gato faz isso, está mais parecendo cachorro, né? Está parecendo mais cachorro. Mas tem gente tem gente que vive assim, nesse gato meio feioso, um casamento feioso, mas numa briga que passa e não consegue passar o dia sem olhar para o outro e... Agora está parecendo mais cachorro. Sim, gente, Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse algo precioso para todos nós que somos casados. Efésios 5, verso 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, amor e respeito. Isso é fundamental na vida de qualquer ser humano. Precisamos ter amor e respeito pelo próximo, e principalmente no ambiente do lar, entre o casal, e precisa ter o amor e respeito. Casamento é um lugar de amor, de compreensão, de renúncia. Nós homens precisamos exercer o amor a essa joia preciosa que Deus nos colocou diante do nosso lado para nós vivermos. Nós precisamos sim manter o romantismo, a conquista diariamente da nossa esposa. O casamento deve ser um lugar de fervor, de paixão entre um homem e uma mulher. Tem gente assim que faz, como é que eu posso dizer? Faz coisas incríveis. A gente viu aqui algumas virtudes ditas aqui. Quando nós estamos namorando assim, quando você conheceu, né, essa preciosa que está do seu lado, você fez coisas incríveis para chamar a atenção dela. Você se arrumou, ficou cheiroso, ficou perfumado, levou para bons lugares, né? Você agiu de algum romantismo. Por mais que você diga que não é romântico, você deve ter praticado algum romantismo, né? Porque senão ela não ia cair na sua dureza, na sua secura, né? Sabe aquela pessoa seca, dura? Não, alguma coisa de romantismo você teve, você investiu. E por que depois que casou, já não se perfuma, nem se arruma tão mais? E olha, isso é um destaque, né? Tem muita mulher reclamando aí que o homem não se perfuma mais, cuidado. Enfim, já não se arruma mais, já não leva para jantar, já não sai, já não entrega flores, já não faz uma mensagem, já não compartilha quão linda ela é.
isso aqui que vocês fizeram, 3 virtudes. De repente, faz tempo que a sua esposa não escuta você falar uma para ela no dia a dia da sua casa. Nós precisamos amar a nossa esposa. Amar a nossa esposa. E o amor vai além daquilo do sentimento. Sabe, o sentimento é, hoje eu amanheci com a vontade, eu te amo, amor, e passo o dia todinho ligando, mensaginho, sabe? Mensagem, torpedinho, te amo, né? Enfim. Não, hoje eu não acordei legal não, então nem venha com esse negócio de esperar a mensagem de amor. Hoje eu estou daquele jeito, então não quero nem conversa. Não é sentimento, o amor é incondicional. É incondicional, nós recebemos diretamente da videira, recebemos diretamente do Pai, um amor que nós não merecemos, para que nós aprendamos a pegar esse amor e compartilhar com todas as pessoas. E a primeira pessoa que precisamos compartilhar, para quem é casado, é com a pessoa que está do nosso lado, é com a nossa esposa. Então, homens, precisamos amar a nossa esposa diariamente. Foi o que você prometeu no dia da aliança. Agora é para as mulheres, né? Ele vai, fala para os homens, agora é minha vez com vocês, meninas. Casamento é lugar de respeito e submissão. Muitas mulheres não compreendem sobre a submissão que a Bíblia nos traz e quer competir com os homens no lar. Ser submissa é estar ao lado do marido, o auxiliando na jornada da vida a 2. Eu preciso respeitar a sua posição como sacerdote do lar e ajudá-lo a guiar a família rumo à excelência, para o qual Deus nos permitiu casar. Mulheres, parem de querer competir com os seus maridos e passem a partilhar a unidade, o respeito, ajudando nas decisões necessárias da vida conjugal. As pessoas têm, principalmente as mulheres, elas distorcem muito a palavra submissão. O mundo ensina, submissão é o homem pisar na mulher e ser maior do que ela. Não é isso. Submissão é ajudadora, é aquela que ajuda ele na caminhada. A gente tem uma mania de, quando está no problema, a gente dizer, mas fulano, tu é o sacerdote do lar, quem era para estar orando era você, quem era para estar fazendo as coisas era você. Mas vocês, hoje em dia, estão tomando a posição dos maridos. Cada um tem seu lugar no casamento. Cada um. Gente, a gente como esposa, a gente é intercessora do nosso lar. Nós somos intercessoras dos nossos maridos. Eles são os sacerdotes do lar, sim. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não. Quem estiver achando ruim a submissão, vai reclamar com o papai, porque foi ele que disse. A submissão, o respeito, o amor. A gente quer ser amada. E para a gente ser amada, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. A gente ser submissa não quer dizer que o homem vai pisar na gente, não, gente. A gente ser submissa é a gente saber ser sábia e estar ao lado do nosso marido. Sabe? Apoiando, conduzindo, ajudando ele. Porque uma mulher sábia, tem a palavra de Deus nos diz, uma mulher sábia, ela edifica um lar e uma tola por se destrói. Então, prestem atenção em quem vocês querem ser na vida de vocês. A gente não está dizendo aqui que a mulher tem que ser escrava do homem, porque se o homem está fazendo isso, está errado. Ele não está sabendo, não está tendo entendimento do que é ser um homem também sábio. Mas a mulher tem que ter uma sabedoria, ser ajudadora. Esses 29 anos que eu estou com ele, a gente já passou por muitas coisas. Muitas coisas, às vezes, eu vou dizer, não concordava, mas a gente sempre teve esse diálogo. Mas a última palavra era dele, mesmo que ele quebrasse a cara lá na frente, e ele sempre disse, nunca faça como aquele desenho que tem a motoquinha. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não precisava nem eu dizer, porque se acontecesse o caso dele errar, ele mesmo vinha e dizia, você está certa. Aí eu dizia, agora vamos ver o que é que a gente vai fazer para solucionar. Sabe por quê, gente? Companheirismo. Amadurecimento no casamento. A gente tem que ser maduro no casamento, sabe? Ajudar o nosso marido na caminhada. A gente tem que ser sábia para, juntos, a gente ir para Cristo. Somos um em Cristo. Uma mulher sábia.
ela sabe a hora de falar e a hora de calar. Uma mulher sábia, ela sabe levar qualquer problema no relacionamento na hora certinha de chegar e conversar com o marido e na hora certinha de ficar calada e depois conversar. Não adianta vocês querer na hora de um atrito, querer, não vai solucionar, vai ser botar gasolina no álcool, no fogo e ali em vez de ter a sabedoria de silenciar e na hora certa agir. Isso é ser uma mulher sábia. Isso é ser uma mulher submissa para na hora certa, junto com seu marido, caminhar e chegar lá na frente. Só fazendo um adendo aqui com relação à inversão de papel que tem trazido muita quebra no relacionamento conjugal. Sabe por que também tem tanta mulher que está assumindo o papel do homem no lar e tem causado tanta distorção? Porque tem muito homem que não está assumindo o seu papel de sacerdote no lar. Tem muito homem que não está assumindo o sacerdote no lar. Tem homem que pensa que ainda está naquele pensamento que é do mundo, né? Ah, se eu boto comida, meu papel é colocar comida dentro de casa. Pronto. O resto você se vira para cuidar. Isso é um pensamento antigo. Você é chamado para prover o seu lar, mas você é chamado para cuidar, para proteger, para amar, para ensinar, para ajudar na condução das crianças no caminho que deve seguir, para ser a fonte que leva para o Senhor dentro de casa. É você, tudo começa com você. Você é o sacerdote do lar, o Senhor chamou você para conduzir a esposa e os filhos dos caminhos do Senhor. Então o que tem acontecido é que muito homem está negligenciando aquilo que é o seu dever, e aí tem mulheres que vai e tomam a frente, que é para o lar poder ter a presença do Senhor e poder caminhar. E aí mais à frente há o choque. Claro que vai achar o choque, porque vai ter um momento que vai ter confronto, a não ser quando tem aqueles que terminam se acomodando naquela situação, e as mulheres são verdadeiras chefes do lar e os homens passam a ser apenas acompanhantes dentro da casa. Então nós precisamos tomar o cuidado para não há inversão. Caminhamos juntos, onde cada um cumpre o seu papel e os dois juntos avançam, conduzindo a família para os propósitos do Senhor. Uma terceira verdade do casamento é que Deus criou o sexo para o casamento. Claro que a gente iria trazer essa verdade, porque isso é um momento, isso é um ponto muito importante que tem trazido muitos casais ao divórcio. Sexo é algo que deve sim ser conversado dentro da igreja, para que as pessoas possam compreender e avançar de forma saudável nesse assunto. Meus irmãos, é durante o sexo que o casal ele tem e abre a sua maior intimidade um para o outro. Porque sexo não é apenas se despir fisicamente um do outro. Quando o casal ele se coloca ali no momento sexual, ele só tira as suas vestes, ele se despede de sua alma. Eles ficam abertos totalmente um para o outro. Esse é o maior momento de intimidade entre um casal. É por isso que o Senhor criou o sexo para ser vivido dentro do casamento. E a Bíblia ela nos alerta. 1 Coríntios, Paulo diz: não se recuse um ao outro, exceto por muito consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois disso, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, para terem domínio próprio. Quando se trata de sexualidade, a gente precisa entender que tanto o marido quanto a esposa, elas sim precisam satisfazer as necessidades uns dos outros. E olha, homens, homens, lembre-se que a sua mulher também ela tem as suas necessidades. Lembre-se que o sexo ele é algo prazeroso para o casal. Ele não pode ser algo prazeroso para uma pessoa só. Satisfazer está muito bom e você não se importa com a pessoa que está do seu lado. O homem ele é muito visual. E por isso ele pode ficar exposto ao inimigo
se ele andar privado do sexo. Já a mulher, homens, fica o alerta. Mulheres são sensíveis, são mais carentes. Então cuidado, porque mulher também é fácil de cair em ladainhas que o maligno coloca diariamente nesse mundo perdido aí. Se você não conversa com a sua esposa, se você não satisfaz a necessidade dela de atenção, de conversa, dela se sentir amada, você também está deixando brechas na vida dela, porque ela trabalha, ela tem a sua vida aí fora também. Do mesmo jeito que você é tentado pelas essas mulheres que andam no mundo hoje em dia, as mulheres andam mais nuas no mundo do que a mulher na hora que vai dormir. Tem pessoas que se enrolam. Hoje em dia o mundo está assim. Tem mulheres que elas se arrumam para dormir, porque na rua elas andam praticamente nuas. Tem muita realidade que é essa. Então isso é uma tentação para o homem, mas saibam, homens, que se as mulheres também elas não estiverem supridas na sua carência, na sua necessidade, na sua atenção de se sentir amado, também está assim, de que homens aí fora só querendo aproveitar mulheres que estão carentes. E tudo isso é por conta de Satanás achando brechas que o casal dá. E olha, entenda uma coisa, nada disso é motivo para que haja traição entre o casal. Nada é motivo para que haja traição entre o casal. O que nós queremos trazer aqui é a luz do entendimento, que nós precisamos como casal fechar as brechas para que o inimigo ele não consiga penetrar no nosso relacionamento conjugal, na área da sexualidade e cause um estrago na nossa vida. Sabe por que não existe pipoqueiro na porta de churrascaria? Passa na churrascaria ali, quando você olha para a porta não tem ninguém vendendo uma pipoca, vendendo alguma souvenir, alguma besteira. Sabe por que não? Porque todo mundo que sai da churrascaria sai totalmente satisfeito. Então que nós possamos sair do nosso lar para trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, satisfeito plenamente, satisfeito na minha esposa, a esposa satisfeito no homem, satisfeito do nosso relacionamento, compreender que às vezes o nosso desejo não é o desejo também tão do outro, compreender que também a idade chega, o corpo muda, hormônios vêm, eu não sou médico não, mas as coisas acontecem, nós precisamos compreender uns aos outros. Falar, amor? Isso, dialogarem, conversarem. Você pode estar pensando assim, pastor, tá certo, assim, a gente tinha muito fogo, quando a gente era mais novo, e assim, ao passar do tempo, essas coisas foram se perdendo, assim, nos versos 1 ao 11, quando ele fala do primeiro milagre de Jesus, que foi registrado em um casamento lá em Caná da Galileia. Então ali ele fala sobre muita coisa, e a gente poderia gastar muito tempo aqui, mas eu quero só se ater a um detalhe. O detalhe de que ali em todo aquele contexto, o vinho usado até certo ponto estava ali satisfazendo as pessoas, mas chegou uma hora que o vinho acabou. Mas Jesus estava presente. E quando Jesus está presente, as coisas, os milagres acontecem. E ele pegou e transformou água em vinho, e o texto fala que aquele vinho era um vinho muito superior ao outro. Ou seja, o que é que eu estou querendo trazer? O vinho é a alegria. O vinho simboliza aqui a alegria do casamento. E olha, quando Jesus está presente, não importa o tempo de casamento que você esteja, não importa se você já vivenciou tempos maravilhosos, se Deus está presente no teu casamento, Ele pode renovar e te trazer vinho novo todo dia no seu casamento. Você precisa é tê-lo, sendo base do seu relacionamento. E entender que não tem a ver com o tempo de casamento, tem a ver com investimento, tem a ver com presença, tem a ver com romantismo, tem a ver com o interesse com essa pessoa que está do seu lado. Ela chega para mim às vezes e diz, amor, hoje o tempo está passando, olha como eu estou. Amor, de vez em quando ela chega assim, não, mas é porque, minha filha, você está linda. Mas amor, não, minha filha, você é linda. Mas amor, você está mais linda ainda. Porque a gente precisa entender que esse nosso corpo, um dia já foi mais esbelte, um dia já foi mais, vigoroso. E o tempo vai chegando para todos nós. Para todos nós. E não tem a ver com o corpo físico, tem a ver com a conexão da alma. Por isso que a gente falou no início.
O sexo no casamento tem a ver com a maior conexão de intimidade entre o casal. E isso não tem a ver com o corpo físico, não, gente. Tem a ver com o coração, com amor, com intimidade. E quanto mais o tempo passa, mais nós vamos amadurecendo, nós vamos compreendendo mais o que é que o outro gosta, nós vamos sendo mais tolerantes e compreensivos uns com os outros. É isso que precisa haver no relacionamento conjugal. Amem-se um ao outro, namorem, saiam para namorar. As pessoas podem pegar e falar, amor, podem me e falar, porque a gente vivencia a mesma coisa. É isso mesmo, vou lhe interromper. Que eu acho assim, às vezes o tempo vai passando e aquilo vocês acham que o casamento está esfriando, né? É muito tempo, eu estou cansada, eu já estou chega num tempo que não tem mais graça. Mas como o texto aqui diz, vinho novo, gente. Tudo tem que ser renovado. O casamento precisa de momentos. Não, é ótimo estar em grupos, é massa. Mas tem hora que o casal tem que estar só. Ir para um lugar, ficar conectado. Aí a gente diz assim, Marcília, mas a gente está numa crise grande. Gente, vai tomar um sorvete, vai dar uma caminhada. Eu amo ir para Brenan com ele, caminhar. Aquilo a gente vai ver na natureza, vai escutando Deus, e a gente vai conversando, vai dialogando. Sabe por quê? Porque a maioria dos casais hoje nem conversam. Nem conversam. Não tem tempo mais para conversar. Não tem tempo mais para nada. Porque é só trabalho, e a esposa vai ficando, o marido vai ficando. Aí quer conexão à noite, quer cama à noite, só que não deposita durante o dia. Não vai sacar durante a noite. Desculpe os homens que estão aqui, viu? Mas eu vou ser sincera. Quer sexo de noite? Sem depositar nada? Só cobrar? Mulher não é como vocês não, gente. Mulher não é visual. Mulher é amor, é carinho, é atenção. É atenção. Mulher não é objeto. Mulher, Deus botou na vida de vocês para vocês cuidarem. Amarem, vocês têm um sogro que é ciumento demais. Vocês não entendem a pedra preciosa que vocês têm. Como a gente também, como mulher, tem. Deus botou eles na nossa vida para a gente amar, respeitar e cuidar também. Então, é um alerta que eu digo, acordem. Acordem. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus botou cada um de nós conectados juntos para termos, sim, relações depois do casamento, juntos com a bênção de Deus. Portanto, sejam românticos, namorem, provoquem no bom sentido da palavra um ao outro. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é isso. Eu não paro. É feito ela está falando, tem pessoas que chegam no final da noite e aí quer desfrutar ali da esposa, mas não mandou uma mensagem durante o dia para a esposa. Não fez uma brincadeira com ela, não mostrou o quanto estava pensando nela, o quanto admira ela. Eu costumo provocar mesmo, durante o dia eu mando uma mensagem, eu mando alguma coisa brincando, eu mando alguma... Se está dentro de casa, eu não posso passar perto dela que eu faço alguma brincadeira, a intimidade entre eu e ela. E isso aguça o entendimento e a certeza de que existe um desejo entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. Então Deus uniu vocês para que vocês possam desfrutarem da plenitude da vida a dois. A vida a dois foi criada para que vocês possam desfrutar. Sexo é bom, é saudável, dentro do casamento, da forma que honre ao Senhor, trazendo conexão entre o casal. Outra verdade de um casamento: no casamento teremos problemas. Ou seja, é claro que vamos ter BO. Ou vocês pensavam que não ia ter BO? A gente tem BO com família, a gente tem BO às vezes com o vizinho, a gente tem BO às vezes no trabalho. Você achava que dentro de casa não ia ter BO? Duas pessoas diferentes, uma da outra. É claro que vai ter BO. Eu sei que tem muita gente aqui, de repente você casou e você sonhou assim com o seu casamento, assim mais ou menos. Já vai viajando comigo. Eu acho que quando você ia casar, não, meu casamento vai ser assim.
a gente vai... a mulher, a esposa, né? A conexão com a esposa, né? Então é assim, esposas amadas, eu acho que você... Tem pessoas que podem ter pensado assim no casal. Não, Senhor, manda para mim um homem, eu vou me casar, eu vou ter uma linda casinha branca, uma janela, uma varanda, eu vou ter 2 filhos, os filhos vão estar ali correndo pelos jardins, vão ser filhos obedientes. O meu marido ele vai ser lindo, compreensível, carinhoso, inteligente, ungido, bem-sucedido, simpático. Eita, eu acho que ele estava falando de mim. É assim, tu sonhasse, né? Acorda. Se você sonhou com tudo isso, inclusive ela, acorda, o comercial da margarina, ele acabou. Acabou. Porque, olha, isso é muito lindo, mas não existe com tudo isso. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós vamos ser imperfeitos. A verdade é que você casou, o tempo passou, e você, de repente, agora está tomando ciência que a casa branca, ela fica encardida, que a varanda, ela vem a cair, os pedaços com o passar do tempo, que os filhos, eles vão brigar, eles vão desobedecer, que o maridão, ele perdeu os cabelos, alguns, Josevaldo bem mais, que a gente ganhou umas barriguinhas, que a simpatia ficou um pouquinho pelo meio do caminho, o orçamento explodiu, que de repente a esposa vive muito com camisa de deputado, com toquinha na cabeça, e que não tem muito tempo mais para nada. O que será que aconteceu com aquele sonho do casamento perfeito? A resposta é simples. A vida continuou seu rumo. A vida continuou seu rumo. Porque a gente precisa entender e cair na real que, claro, que todos nós teremos problemas. A gente vai ter, como casais, problemas para resolver. Agora, o mais importante do que buscar ali, querer ficar em cima, martelando em cima do problema, é nós, como casais, buscarem a entender a crise e juntos buscar resolver e administrar os problemas. A forma como nós lidamos com os nossos problemas como casal irá determinar o sucesso ou o fracasso do nosso casamento. A maturidade é essencial, o equilíbrio do casal para poder lidar com os problemas que acontecem diariamente na vida conjugal. Da mesma forma que o atrito de um elemento, ele é necessário para 2 engrenagens se encaixarem e começarem a funcionar, a gente precisa entender que os conflitos e as discussões, elas fazem sim parte da adaptação e do crescimento de um casamento. Por isso é que nós precisamos do Senhor como a rocha e o alicerce, base para o nosso casamento. Porque sem Ele sendo a rocha sólida do nosso casamento, nós, na nossa limitação e na nossa imperfeição, vai terminar em BO, em desentendimento. O Senhor nos fala uma parábola lá em Mateus 7, 24 a 25. Ele conta de um homem prudente e de um homem sensato. O homem prudente, ele foi e construiu a sua casa na rocha. E o homem sensato, ele foi lá e construiu a sua casa na areia. E qual foi o resultado? Os dois tiveram os mesmos problemas. Veio chuva, veio vento, é a nossa vida. Todos os dias vamos ter problema. Nós não somos melhores do que as pessoas que ainda estão no mundo. Não, nós somos diferentes. Porque hoje encontramos a Jesus e nos guiamos pelos caminhos do Senhor. Mas nós vamos passar por problemas desafiadores, igual aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E qual é a diferença? É porque nós hoje nos tornamos como homem prudente. Nós escolhemos ter uma rocha sólida que ela alicerça a nossa vida. E precisamos desse alicerce no nosso casamento, para que diante das tribulações, diante dos problemas, Ele nos suporte e nos ajude para que a gente possa seguir adiante. Nós somos frágeis. Nós não conseguimos seguir adiante porque somos pessoas imperfeitas. Por isso nós precisamos do perfeito
para que nos oriente, nos sustente e nos ajude a trazer a direção certa a seguir. Por fim, uma outra verdade de um casamento é que casamento é para a vida toda. Casamento é para a vida toda. O Senhor enxerga o casamento como uma aliança. Uma aliança. É um pacto firmado entre o marido e a esposa, entre os cônjuges e Deus. Uma aliança do ponto de vista bíblico, ele é um compromisso de legalidade, de lealdade, que infelizmente muitos não têm levado a sério. Mas tem um texto bíblico que nos traz, Malaquias 2,14. Quer ler, amor? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. As Escrituras, elas nos trazem alianças firmadas por Deus e com a humanidade no passado tempo. E nela nós encontramos a aliança no casamento. A aliança, ela é uma disposição de soberania de Deus, na qual Ele estabelece as suas bênçãos, na afirmação do nosso pacto de obediência como casal para com Ele. No casamento, esse pacto, ele é bilateral, onde ambos, marido e esposa, eles se obrigam a cumpri-lo. E nele, nós encontramos as bênçãos do Senhor, mas também encontramos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso um para com o outro e ambos para com Deus. Nós, precisamos saber que a quebra dessa aliança vai nos trazer punição, sim, vai nos trazer resultados ruins, consequências ruins da parte do Senhor. Por isso o casamento, ele é para toda uma vida. É onde o casal, ele firma essa aliança, esse compromisso eterno com Deus, que juntos eles podem e passam a viver as inumeráveis bênçãos do Senhor. Olha, existe a mentira que o inimigo tenta tragar cada dia mais os casais, de que, olha, não, casamento, isso é invenção humana, casado é aquele que bem vive, olha, casa, se não der certo, separa, casa com outro, arruma outro. Ninguém entra no casamento querendo separar. A gente precisa mudar essa mentalidade. E olha, se existe alguém aqui hoje que está no seu segundo casamento, enfim, entenda que você já deve ter se ajustado diante de Deus e você está começando uma nova vida. Então, nesse novo rumo da vida com o Senhor, se ajuste para que agora você não volte a passar mais por aquilo que você já passou um dia. Não traga peso. O peso você já deve ter entregado ao Senhor e agora siga para aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Mas agora siga ajustado no Senhor, cumprindo aquilo que Ele tem para a sua vida, ajustando e se colocando na sua aliança diante do Senhor. Você é nova criatura. Quando entregamos a vida ao Senhor, passamos a ser nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Se você, por acaso, também está conosco e ainda não firmou a aliança conjugal diante de Deus, faça isso logo. Não viva em uma vida de pecado, dando brechas ao Senhor. Viva de forma a honrá-lo. A gente falou isso a semana passada aqui. Nós estamos tendo na quarta-feira o nosso culto de campanha da Vitória. E nós estamos falando de proteção espiritual da família, e nós falamos sobre isso. O inimigo, ele quer adentrar e marcar território, sabe? O inimigo, ele, na guerra, ele entra em um país para marcar ali aquele território e começar a avançar para conquistar aquela terra.
Assim é o que Ele quer na nossa vida. E quando nós não firmamos a nossa aliança com o Senhor, quando nós não fechamos as brechas necessárias, nós estamos deixando portas abertas para que Ele possa entrar e marcar território ali e começar a causar um estrago. Porque o que Ele mais quer é roubar o nosso coração, matar a nossa vida e destruir a nossa família. Então se ajuste diante de Deus. Passe a viver em paz e segurança com o Senhor. Firme seu casamento na rocha firme do Senhor, pois o matrimônio é um forte compromisso de lealdade entre o casal e o Senhor. E a validade dele é eterna. Tu quer falar, amor? Quero, antes de encerrar, que esses 29 anos que aqui a gente veio falar sobre relacionamento, né, as verdades de um casamento, e como vocês sabem, a gente completou 29 e eu creio que venha muito mais à frente. Não foi fácil os 29 anos. A gente firmou, né, em Cristo a nossa aliança, a gente disse sim, e depois do nosso sim veio os desafios no nosso casamento. Como muitos conhecem nosso testemunho, a gente já passou por muita coisa junto. Mas veio muito perdão, veio muito amadurecimento, e é o que eu tenho para dizer a vocês. As dificuldades vão vir no casamento. Vai vir dificuldade, mas quando a gente diz sim ao Senhor, a gente diz sim um ao outro, e o Senhor está entre nós, é o cordão de 3 dobras. A gente tem que aprender a amadurecer e passar pelas situações difíceis dos nossos casamentos. Porque não é qualquer situação que a gente vai pensar no divórcio, porque se você casou pensando no divórcio, vem aqui para a gente orar, porque está errado. Isso aí é um engano dele. A gente casou para ficar até o fim da nossa vida junto. Diante das dificuldades, vocês têm que ter amadurecimento. Amadurecer. Eu digo muito isso, as meninas que me acompanham sabem. Amadurecer, crescer dói. Uma criança, quando está crescendo, os ossos dói. E assim é no casamento. No casamento a gente tem que amadurecer, gente. A gente tem que amar e respeitar. A gente tem que conviver em oração, porque o mundo jaz do maligno, mas somos separados. Cristo, quando a gente diz sim a Cristo, é para a gente mudar. É para a gente se amar, se respeitar, crescer juntos. Vocês acham que foi fácil viver com ele 29 anos diante dos desafios? Não, mas eu me pus de joelho como mulher e orava pelo meu marido. E hoje ele está aqui. E não foi 1 ano, 2 anos, não. Foram anos de oração. Todas vocês sabem disso. Casamento é uma aliança firmada com Deus. Lembrem quando vier as discussões que Satanás quiser, porque ele está aí para querer destruir o lado de vocês. Pare e orem. Vejam as ciladas que eles estão jogando para vocês. Isso é em sexo, isso é em discussão em casa, isso é em BO, que vocês têm que aprender a sentar. Todo casamento tem que ter diálogo. Se não tem diálogo, não vai para frente. Porque cada um quer estar mais certo do que o outro. Tem que sentar e conversar. Vocês estão vendo que as ciladas estão aí. E eu estou vendo muitos cristãos caindo nas ciladas dele. Gente, vocês têm uma igreja que cuida, que alerta, que abre o olho de vocês. E vocês ainda continuam caindo nessas ciladas. A gente está aqui a toda disposição, ajudando vocês nesse crescimento. Porque eu vou dizer, a gente é falho. Mas a gente está sendo usado e orando para o Espírito nos usar, que não venha da gente, venha dele. Sabe? Porque eu vou dizer, vocês são casais lindos e amados do Senhor. Hoje eu digo e repito, diante de tudo que eu passei no meu casamento com ele, eu amo esse homem mais do que eu amava no começo. E sabe quem é que faz isso? Deus. Porque de mim, eu dizia, pega teu caminho. Mas Deus disse, não. Eu tenho propósito para o casamento de vocês. E eu creio que ele tem propósito para cada casamento aqui. Cada casamento aqui Deus quer usar para testemunho aí fora, gente. Mas vocês têm que ter os pés, o corpo contrido todo ao Senhor. É de joelho que a gente vence. Não é com os lábios agredindo um ao outro.
É perante Cristo, botando cada um, cada casal, cada pessoa, uma junto com a outra, orando junto e crescendo. Não, eu amei, eu amei. Não, eu amei, eu amo você mais. Sempre. Coisa mais linda do mundo. Para encerrar, gente, olha, a gente precisa entender essas e tantas outras verdades. O que nós viemos trazer e compartilhar com vocês, nós às vezes cansamos de saber. A gente sabe que precisamos entender que casamento é de Deus. A gente sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente compreende, a gente entende. A gente sabe que no casamento precisa haver amor e respeito. A gente sabe. A gente sabe que na vida conjugal nós precisamos, vamos ter BO, vamos ter problema, claro. A gente sabe que na vida conjugal foi feito e criado o sexo para que a gente possa ter um momento de intimidade e dali gere outros frutos, que são os filhos. A gente sabe que o casamento ele é eterno, ele é até que a morte nos separe, a gente sabe. Então são verdades que nós já sabemos e muitas vezes a gente não segue, a gente dá brecha e as coisas ainda continuam acontecendo. Então nós precisamos sair do só entender e passar a viver. O Evangelho, ele é lindo, é maravilhoso, mas se eu só leio, tem gente que diz, eu conheço o Evangelho todinho, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. E quando a gente olha para a vida da pessoa, parece que ela nunca pegou na Bíblia. Eu não me canso de falar, Billy Graham dizia, sejamos a Bíblia que o povo está lendo. Por quê? Porque a Bíblia ela foi feita para ler e praticar. É feita para viver. E se a gente pegar os princípios do Senhor para o casamento e aplicá-los eles na nossa vida, nós teremos o casamento perfeito. Porque é o perfeito que vai estar ali alicerçando e orientando na nossa caminhada. É assim que eu quero encerrar. Dizendo que quanto mais próximo de Deus eu estiver e ela estiver, mais próximo nós estaremos um do outro. Tem uma linda comparação simples, mas essa é a realidade. Quanto mais nós caminhamos em direção a Deus, nós vamos chegar lá no Senhor juntos, e nós vamos estar juntos, e vamos estar os três conectados no Senhor. Que você possa viver essas e tantas outras verdades que Deus tem para o casamento, e que seu casamento seja feliz para sempre. Eu quero orar com vocês. O pessoal do louvor vem para cá. E eu quero pedir para que vocês, casais, do lado aqui. Só está você, sua esposa e o Senhor. Nós queremos orar, enquanto nós oramos, nós queremos pedir que vocês dois juntos orem uns pelos outros. Vocês como casal, orem também junto com o Senhor. Porque a oração, ela nos conecta com o Senhor. E o Senhor é a base sólida do nosso casamento. Vamos orar. Pai, obrigada, Deus. Obrigada pela tua presença aqui nesse lugar, Pai. Obrigada porque eu sei que aqueles casais que estavam aqui, Senhor, com o coração aberto para receber a tua palavra, os teus ensinamentos receberam, Senhor. E eu creio que aqui teve mudança, teve restauração, teve quebrantamento de coração, teve tua presença que é restauradora. Então, o Senhor que é o cordão de 3 dobras, Senhor, firma essas alianças aqui, Senhor. Traz cura, traz libertação, traz presença, traz um despertar nesses casais, Senhor, que vai acontecer a partir de agora, um sobrenatural nesse relacionamento, Senhor. Que tua cura venha curando aquele que necessita, Senhor. Aquele que estava frio no relacionamento, que esquente, Deus. Aquele que não sabia dar carinho,
que ele tenha sido cheio do teu amor, da tua presença para derramar sobre a esposa. Oh Deus, vem cada dia mais blindando esses casais, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a estar sempre na tua presença, a estar sempre ajoelhados, a estarem firmes em ti, Senhor. Que mesmo diante, Senhor, das dificuldades, Senhor, que eles estejam passando, Deus, o Senhor venha restaurando, o Senhor venha curando, o Senhor venha sarando, o Senhor venha, Senhor, com o fogo do teu Espírito Santo, venha trazendo a união, sabe, Deus, aquele fogo que estava minguado, Senhor, que volte a ser aquele fogaréu, Senhor, aquela fogueira enorme, Deus. Que os casais cada dia mais se respeitem, se amem e sejam fiéis, Deus, um para com o outro, Deus. Que as ciladas do maligno, as setas que são lançadas sobre eles, caiam sobre terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Que todo casamento seja, Senhor, firmado em Ti. Seja assim, Senhor, blindado por Ti, Deus. Traz, Senhor, discernimento e sabedoria a eles, Deus. Que as mulheres sejam mulheres sábias que edificam o seu lar. E os maridos sejam aqueles maridos amorosos que respeitam as suas esposas, Deus. E que estejam sempre firmados na tua rocha. Oh Deus, obrigada por esse culto. Obrigado por esses anos de casados que eles têm, Senhor. E bota no coração deles, Senhor, a sede de viver contigo à frente desse casamento, Senhor. Que eles sejam firmados em Ti, Deus. Obrigada, Espírito Santo. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença na vida desses casais. Continua fazendo o Teu mover, o Teu agir, Senhor. Que haja restauração, Senhor, em nome de Jesus. Que haja conexão, Senhor. Que haja o retorno ao primeiro amor, o desejo, Senhor, a vontade de estarem juntos, Pai. Que haja um entendimento cada dia mais que casamento é propósito Teu, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que os casais, eles compreendam, Senhor, que a Tua palavra é o escudo da nossa vida, Senhor. Que a Tua presença é que nos sustenta, Senhor. Que Tu é a rocha sólida do nosso casamento. Então nos ajuda, Senhor, nos renova, nos fortalece, Senhor, nos dar o fôlego, Senhor, o fôlego da vida, Pai. Que nós possamos amar mais as nossas esposas, que as esposas possam respeitar os maridos, que os pais possam respeitar os filhos, que os filhos honrem aos pais, e que nós, como casal e como família, glorifiquemos e honramos Teu santo nome. Assim nós oramos, na certeza do Teu grandioso nome, poderoso Jesus, que nos cuida e que nos protege, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, louve ao Senhor. Já vi fogo e trevas